A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus seja louvado eternamente, Estaremos fazendo a meditação da Palavra de Deus, continuando o livro de João. Hoje a palavra sobre a mulher samaritana. Passagem maravilhosa. Quero estar lendo aqui com os irmãos no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Vamos estar lendo apenas alguns versículos e eu creio que Deus vai estar dando vitória. Que diz assim: a samaritana encontra o Messias. Essa versão está na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Você pode estar achando aí disponível no Play Store, a hora de baixar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Ali contém algumas versões aí maravilhosas da Palavra de Deus e você pode já colocar na sua versão ACF. Amém? Que diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Até aqui possamos estar meditando nessa palavra. Antes disso, vamos fazer uma breve oração. Deus eterno, te louvamos por tua palavra que acabou de ser lida, mas pedimos também que o Senhor abra nossa mente, todo o nosso entendimento. Tira, Senhor, toda barreira, nos faz compreender, Senhor Pai, tua palavra, que é cheia de mistérios, cheia de grandes coisas, ó Pai, mas abre nossa mente, teu Espírito Santo possa nos guiar agora e sustentar essa palavra, fixar em nossa mente, no nosso subconsciente, em nossos corações, para que possamos todo dia aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa palavra, ela vem muito forte
porque Jesus Cristo, ele está fazendo um trajeto e o objetivo dele é chegar na Galileia. Mas a Bíblia vai dizer assim que Jesus ele toma uma rota que muitos dos judeus não faziam essa rota. Muitos judeus, na verdade todos os judeus, evitavam de passar por Samaria, e o objetivo era que Samaria é uma cidade amaldiçoada por eles mesmos. E quem quiser saber o porquê, no canal aí temos um ensino sobre quem são os samaritanos e por que eles foram amaldiçoados, pelo povo judeu. Enfim, nessa parte de samaritanos, os judeus eles davam uma grande volta para chegar em qualquer local, mas evitavam passar por dentro de Samaria. Jesus Cristo, ele toma uma direção, faz algo que ninguém faria. Ele decide atravessar dentro de Samaria. Jesus está quebrando um protocolo criado pelos próprios judeus, porque ele tinha um objetivo. Jesus nunca vai chegar em um lugar sem objetivo. Jesus nunca vai a um local para não operar, a não ser que ele seja barrado, expulso do local, como foi na época. Mas Jesus Cristo, ainda hoje, quando ele chega num lugar, um determinado local, ele vem com o objetivo de fazer algo, de alcançar uma alma, de fazer um milagre, uma cura, uma restauração, uma ressurreição, dar a sua palavra, alimentar, multiplicar. Então se prepare, porque se essa palavra chegou na tua casa, está entrando não só a palavra, que também é representação de Jesus Cristo, a sua voz, o Espírito Santo de Deus também entrará na sua casa. Então, se ele entrar na sua casa, ele tem um objetivo. Amém? Jesus Cristo, então, ele entra dentro de Samaria, ele não percorre o costume da rota dos judeus, e ele entra dentro de Samaria, ele vai no horário totalmente diferente, perto da hora do almoço, e ele senta próximo de um poço, que era o poço de Jacó. A palavra de Deus diz que nesse interim que os discípulos saem para ir ao mercado comprar uma comida, porque já era a hora do almoço, praticamente, uma mulher ela vem e buscar água no poço. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo logo de imediato já fala: dá-me de beber. E a Bíblia diz que essa mulher é samaritana. Jesus Cristo, além de entrar na cidade de Samaria, estava quebrando um protocolo muito forte dentro dos judeus, que é: os samaritanos não podem, em nome do Senhor Jesus Cristo, conversar com os judeus. Os judeus não conversam com os samaritanos, de modo algum. Além de entrar na cidade, Jesus ainda estava falando com uma samaritana, e ainda que era uma mulher, sozinha. Mas Jesus Cristo, ele tem o seu objetivo. Jesus não está preocupado com tabu, não está preocupado com orientações humanas ou regras humanas, humanamente criadas, mas ele só está preocupado em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, fazer a vontade de Deus, irmãos, é ir contra regras de ser humano, mimimi de ser humano. Se você tem muito mimimi, dificilmente Jesus vai trabalhar na sua vida. Se você tem muitos requisitos humanos, muitas, vamos dizer assim, entre aspas, frescurinhas, Deus dificilmente vai trabalhar na sua vida. E de imediato Jesus pediu água, e ela já responde: por que tu está falando comigo se você é judeu? Isso chama a atenção daquela mulher, porque como ela reconheceu que Jesus era judeu, porque até mesmo na vestimenta judeu é totalmente diferente da vestimenta dos samaritanos. Então eles se conheciam, não só pela maneira de falar, mas a maneira de se vestir e se portar denunciava de onde eles eram. E como cada um tinha sua maneira de viver, era necessário que os judeus conhecessem bem mesmo quem era o judeu.
e de fazer bem a diferença ou a distinção de quem é samaritano. Então eles não se misturavam mesmo, até nas vestes. Amém? A Bíblia vai dizer que ela responde: olha, você não pode falar comigo. E Jesus diz assim: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água a mim, e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Ela fala: mas esse poço, Senhor, é fundo e você não tem nada com quem tirar. Deixa claro que Jesus Cristo podia nem pegar o balde que estava na mão dela. Olha só como são as coisas. E é bem por aí mesmo, irmãos, né? Os pagãos, quando a pessoa é cheia de adorar vários deuses, é chamado de politeísta. E alguém que é politeísta não adora um único verdadeiro Deus, como é um monoteísta, que é um Deus só, que é o Deus que criou os céus e a terra, esse que nós adoramos. Isso é chamado de politeísta, adoram vários deuses. E são chamados de pagãos, porque adoram, né, entidades, fazem rituais, etc, etc. Eles são tratados dessa maneira. Você vê um pagão, você desvia para outra rua. Você não poderia passar por uma cidade pagã, você não poderia conversar com um pagão, você não poderia cumprimentar na mão de um pagão, você não poderia beber nem um copo d'água sequer com pessoas assim. Principalmente de um samaritano, que também faz parte dessa mesma classe de pessoas. Amém? A Bíblia vai dizer que Jesus, então, ela falou: você não tem um balde para poder pegar, e o poço é fundo. Ou seja, eu não posso nem te emprestar esse balde para você tomar. Não podemos fazer isso. Olha só que maravilha. Você vê como que é as coisas? Mas Jesus pega e fala: se eu te der a água, você nunca mais precisará vir nesse poço tirar. Ela entendeu assim. Jesus Cristo está dizendo, irmãos, que aquela mulher estava indo buscar água no horário perto do almoço. Dizem que é justamente a hora do almoço, meio-dia, porque não era o costume das mulheres tirar água esse horário, era logo pela manhã, porque o sol é muito escaldante, alimentar os animais era uma coisa muito demorada, até levar para sua casa e tal. E elas faziam isso de costume bem mais cedo. Essa mulher, ela já ia no horário para ela saber que não teria ninguém. E é justamente neste horário que Jesus Cristo decide aparecer no poço para conversar com a mulher. Jesus sabia que ela, todo dia, ou todas as vezes que fosse buscar água, ela buscaria água neste horário, naquele mesmo poço. É neste mesmo momento que você está procurando ficar sozinho, isolado do povo, entristecido, se sentindo só, que Deus, Ele sempre procura se aproximar de nós, se procura se aproximar de você. Então ouça essa palavra, porque ela para mim é para você. Você que está aí num quarto deitado, trancado, escondido, né, se sentindo só, querendo fugir da sociedade, se esconder por alguma coisa que você praticou. Jesus está falando com você agora. E Ele diz que tem água da vida para dar para você beber. Basta você pegar esta água. Esta água, ela não vai vir no balde, porque ele não foi com o balde na mão. Esta água não vai vir numa caneca, porque ele não foi com caneca na mão. Esta água, ela vem diretamente do Espírito Santo, liberada pela palavra que Jesus está falando. E quando você recebe, crendo no seu coração, esta palavra, ela frutifica. Você crendo em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é a água da vida que flui, uma fonte que nunca mais vai secar. Quantas pessoas forem recebendo o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai se extinguir, porque ele é uma fonte inesgotável. Ele é eterno. E Jesus estava falando para esta mulher: olha, você não está entendendo. A água que eu tenho não é uma água que você vem tomar, material aqui, ou física, que você toma e tem que buscar todos os dias quando acaba, ou quando tem falta, o seu corpo tem sede. Não, a água que eu lhe der, você nunca mais precisará vir a este poço. E certeza que a mulher entendeu, porque ela já não queria mais ficar neste poço, ela já estava indo para se esconder da sociedade no horário totalmente diferente do povo que talvez julgaria ou tinha alguma coisa contra ela, né? Porque diz a Bíblia que ela tinha
casado com vários homens, quem sabe ela tinha pego homens de algumas mulheres. Enfim, a Bíblia não aponta o pecado desta moça no momento, mas Jesus Cristo ele quer tratar desta alma e fazer dela um instrumento na obra, na casa dele. Jesus Cristo estava lá com objetivo. E nesta noite Jesus te fez abrir este áudio, ouvir esta palavra com objetivo de molhar toda esta terra seca do seu coração, de uma mágoa, de uma secura, de um rancor que você tem, você se tornou seco, aquele solo rochoso, aquele solo seco, árido. Talvez você tenha sido até um poço dentro do seu coração, mas você fala, eu sou um poço seco, um poço de mágoa, mas Deus quer tirar toda essa mágoa e fazer esse poço ter água para nunca mais ter sede, uma água que vai fluir e fluir e fluir, e ainda vai poder saciar muitas outras vidas através da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então Jesus está falando com você, que está aí também seco, árido, amargo pela vida. O sangue de Jesus tem poder de te dar vitória, te tira essa amargura da vida. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o Senhor Deus continuou, ela falou, olha, começou a entrar em questão, né, de questões de rincha entre eles, falando, olha, nossos pais dizem que temos que adorar aqui, mas se vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém, aí Jesus já corta o assunto e diz assim, olha, mulher, uma coisa é certa, é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é mais em Jerusalém e nem no monte, que na verdade não era aquele local verdadeiro para adorar a Deus, que é em Samaria. Nunca foi, né? Não vai ser. E a Bíblia diz que Jesus Cristo não quis entrar nesse ponto e deixou claro para ela que agora, como o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos os que creem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele era anos atrás, antes de Jesus vir, o Espírito Santo de Deus só era derramado, só recebia o batismo com o Espírito Santo quem era juiz, profeta ou rei. Amém? Só esses tipos de pessoas que Deus escolhia um só para descer o teu Espírito Santo, falar com o povo e depois se retirava, né? A presença dele sempre estava, mas ele só usava essa pessoa que era ungida por ele, por óleo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então entende o que Jesus está falando para esta mulher? Não, agora o Espírito Santo de Deus não tem limite para trabalhar. Portanto que quando a pessoa era pagã, os judeus não podiam entrar nessas cidades porque não teria Deus lá, entendeu? Não existiria Deus no meio daquele povo, não existiria Deus no meio de Samaria. Você só encontraria a casa de Deus em Jerusalém. Você só encontraria a palavra de Deus lá, toda a região dos judeus ali, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, entendia-se que quando você ia para esses lados, assim, das cidades que eram impuras, nem o pó ficava na sandália, porque esse povo, Deus não ia mover lá no meio. Teria o sacerdote lá em Jerusalém, lá no meio do povo judeu, né? Tanto que todos nós, se fôssemos judeus hoje, teríamos que ir 3 vezes ao ano em Jerusalém, sacrificar e tudo mais, para poder ver, ouvir a palavra de Deus e ver o agir de Deus, porque ele não movimentava em qualquer lugar. Mas agora Jesus fala para ela que não importa agora o local que você está, pode estar em Samaria, no meio de vários deuses, mas se você não se prostra a esses deuses, se você não se dobra a essas estátuas, se você não coloca sacrifícios de crianças, se você não acende velas, se você não queima, né, oferendas para esses espíritos malignos, mas crê em Jesus Cristo, agora o Espírito Santo de Deus pode te preencher agora. Seja homem, seja mulher, seja alto, seja baixo, seja grego, seja judeu, que até isso tinha diferença. Deus só habitava no meio do seu povo. Mas agora, por meio da fé, ele abre o leque e todas as nações agora podem glorificar a Deus. Amém? Então é isso que Jesus Cristo está explicando nessa palavra misteriosa para nós. Aonde você estiver, no seu quarto trancado,
querendo se esconder da sociedade, clame a Deus, Ele vai te ouvir. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, descer as águas batismais, nas águas correntes como Jesus Cristo foi, e buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheio dele, o seu clamor terá grande força. Amém? Então Jesus hoje Ele quer te dar esta água, água para beber. Este é o mistério que Deus traz para nós nesta meditação. Amém? Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.